Boa noite, galera. Boa noite. Hoje tem um bate-papo bacana, viu? Bom, com o Anderson Brito, professor universitário de bioética, saúde coletiva. Ele vai falar sobre a doutrina espírita, o Cirineu do Caminho. Vai tirar aqui umas dúvidas, sanar umas curiosidades, falar um pouco sobre a pandemia, segundo o Espiritismo, falar sobre o seu trabalho dentro da medicina, como é que se comporta, quais são as perspectivas, quais são os desafios. Se vocês querem saber um pouco sobre o Espiritismo, sobre a doutrina do Cirineu do Caminho, sobre o eixo pandêmico que nós estamos vivenciando, segundo a doutrina, saber um pouco sobre a profissão do Anderson Brito, que também é professor universitário, trabalha diretamente ligado à medicina. Vocês querem saber tudo isso? Fica com a gente, tá bom? Que já ele está entrando, já eu vou convidar ele para participar conosco aqui, tá bom? Comecei uns minutinhos antes, para poder dar tempo a galera chegar, para poder dar tempo vocês se encontrarem aqui com a gente, né? E aguardar ele. Boa noite, Maria Luísa, Kiko, Carla, Delícios Food, Caldas, Rodrigues de Caldas, Lucilândio, Marabelle Veras. Hoje o bate-papo é com Anderson Rolim de Brito. É isso mesmo. Professor universitário, gente. Mas também, né, um grande palestrante da doutrina espírita. Então, tenho certeza que vocês não vão perder, vocês vão ter muitas curiosidades, vão querer sanar muitas dúvidas aí, né? Então, fica com a gente. Boa noite, Kiko. Então, vamos ver se ele chegou por aqui. Ele ainda não chegou. Vamos só aguardar um minutinho aí, ver se ele chega com a gente, pra gente começar essa live bacana. Lembrando, pessoal, que nessa sexta-feira o bate-papo é com Francisco Dantas, tá bom? Ele é assistente pedagógico, ele é professor, né? E ele vai trazer muitas curiosidades, muita coisa bacana acerca da educação, desse ensino remoto, né, mediante esse período pandêmico que nós estamos vivenciando. Churras Burger tá com a gente também, dizer que vai rolar sorteio, tá certo? Tem sorteio no perfil do Churras Burger. Então, o John, relembra pra gente aqui a data, não sei se é dia 8 ou é dia 15, tô meio que em dúvida aqui, mas relembra aqui pra gente a data do seu sorteio que a gente vai realizar do seu perfil. Gente, 3 combos maravilhosos, tá bom? Vale a pena. Quem gosta de hambúrguer, com certeza não vai ficar de fora, né? Não vai. Hambúrguer de qualidade, só lá na Churras Burger, um parceiro maravilhoso, gostoso. Bom demais. É bom, viu? É um bom parceiro e são ótimos hambúrgueres. Sou cliente, né? Se eu pudesse, meu dinheiro desse, era bom demais. Era danado e bom. Todo dia nós tava com combo. Cleomar Duarte. Deixa eu olhar aqui bem. É tesouro. É neném do cantinho da aula. Dia 8, né, Churras? Dia 8 é nosso sorteio, gente. Dá tempo vocês participarem, viu? Neném do cantinho da Alda, gente. Coisa boa. Fica com a gente, viu, pessoal? Maiara Gonçalves, Cristiano, Ira Silva. Gente, vai ter uma live já, uma entrevista com o Anderson Brito, professor universitário, palestrante do Cirineu do Caminho. Ele vai falar um pouco sobre a medicina, falar um pouco sobre a doutrina espírita, tá certo? E todas as curiosidades acerca, né, da sua religião, né? Os Cirineu do Caminho, né, a doutrina espírita aqui na cidade de Cajazeiras. Ira Silva, Carmozina Mangueira, boa noite para vocês. Vai divulgando aí, vai postando para os amigos. Jucinério Félix, boa noite, companheiro, tudo bem?
Jade Dantas, gente, já já o Anderson vai entrar, viu? Anderson Brito, do Sirineus do Caminho, tirando muita dúvida aí para vocês. O horário fica a seu critério. Eu acho que vai ser mais bacana a gente fazer à noite, viu, John? Vamos realizar esse sorteio aí à noite, porque aí fica bacana, fica melhor para todo mundo. Raimara Freitas, gente, segue o canal Noite, vai seguindo, vamos aumentando os números. E também, né, dizer a vocês que já já ele entra, já já ele tá com a gente. Carla Kaline. Daqui a pouco tem Anderson Brito, do Cirineu do Caminho, palestrante maravilhoso que vai tirar muitas dúvidas aí, vai sanar muitas curiosidades. Vai valer super conferir, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que já queiram deixar aí de antemão meio que preparada, é só ir preparando aí a pergunta e lançando aqui pra gente, que eu vou fazendo aí as perguntas para ele, lembrando que o tempo é curto. Outra live, né? O homem é bem solicitado. Lice Silva, Caro Bolsas, Vânia Andrade. Vamos lá. Anderson vai entrar. Palestrante, tá certo? Vai falar sobre a doutrina espírita, Sirineus do Caminho, falar um pouco sobre a medicina. Ele é professor universitário, né? Ele trabalha muito com saúde coletiva, trabalha com a bioética também. Ele é bem top. O perfil dele é bem ativo do Instagram. Vocês que querem aí dar uma conferida depois, ele sempre faz lives. Né? Já estão antecipando muita coisa aqui, porque o tempo é curto, né? Quando ele entrar, e vai disparar. Tipo, lá vocês vão conferir muita coisa. Lá tem muita live bacana, com temas bem bacanas mesmo. Anderson, quando puder, você me dá um ok aqui, tá certo? Eu mando a solicitação. Rafaela Vieira, Juliana, Betânia, daqui a pouco, Anderson Brito conosco, falando sobre medicina, falando sobre a doutrina espírita, né? De Cirineu do Caminho. Rafaela Vieira. Quando é que nós vamos ter uma discussão daquela? Dona Josefa Dantas, a mãe da moça aqui. Wesley parceira, tudo bem com você? Um tempo, né, que a gente não se vê? Bordado Santa Luzia. Gente, então, novamente dizendo a vocês, tá aqui 7 pessoas, com certeza vai aumentar. Ninguém sai, porque Anderson Brito vai entrar. Anderson Brito, professor universitário, trabalha com bioética, com saúde coletiva, vai falar sobre a doutrina espírita, os Sirineus do Caminho, falar um pouco sobre essa pandemia vinculada ao espiritismo também. O que é que a doutrina dele diz acerca desse tempo que nós estamos vivenciando? E aí, vamos lá. Vou enviar mais uma solicitação para ver se ele já está pronto para entrar. E aí depois a gente vai ter outros convidados também. E aí? Olá. Como Boa vai? noite. Tudo bom? Boa noite. Estamos aqui ao vivo, né? Coisa boa, todo mundo ansioso, menino. Tem uma coisa, viu? O povo tava ansioso. Obrigada de cara, viu, Anderson, por ter aceito o convite para estar com a gente, falar um pouquinho, comentar um pouco do montante de conteúdos que você tem para tratar. A gente agradece demais, desde cara. De cara a gente agradece. Eu é que agradeço pelo convite. Nós já nos conhecemos de outros carnavais, já temos afinidades aí na nossa trajetória de vida e eu espero que seja uma oportunidade maravilhosa
de nós colocarmos alguns pingos nos is. E claro, eu deixo vocês abertos, livres, leves e soltos para perguntarem o que vocês desejarem e o que estiver dentro da minha possibilidade responder. Agradeço demais. Pessoal, só lembrando que, assim, se tiverem muitas dúvidas, podem ir lá no perfil dele, conferir tudo, porque ele sempre faz lives, sempre está ativo o perfil, com mas muita curiosidade, porque, assim, o tempo hoje vocês vão ficar com vontade de dose dupla, porque daqui a pouco ele vai entrar em uma outra live, então a gente vai fazer meio que um top 15 com ele, de 15 curiosidades, né, que é o mínimo que a gente pode fazer num tempinho curto desse. Se a gente pudesse, passava bem muito tempo. E, ultimamente eu estava vendo as lives dele, para a gente poder fazer essa live de hoje, e se deixar, bata a noite, né, Anderson? Ah, com certeza. Graças a Deus nós temos uma agenda cheia, tanto pelas responsabilidades profissionais do trabalho e também pelo trabalho que nós desenvolvemos com o Espiritismo. Hoje à noite eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de conjugar as duas áreas em duas lives. Aqui no Canal Noite eu estarei falando sobre os diversos assuntos propostos pelo perfil e logo mais estarei dando aula na faculdade, na FASP, internamente para os alunos. É um evento interno sobre tanatologia, ou seja, os aspectos científicos da morte. Mas a oportunidade que vocês me dão de convergir os dois assuntos, ciência e espírito, vida profissional, vida espiritual, é uma oportunidade valiosíssima que eu quero aproveitar até os últimos segundos, se possível. Então, fiquem à vontade. Com certeza. Primeiro, Anderson, para a gente iniciar, você, como eu já falei desde o início da live, é professor universitário, trabalha na área de bioética, saúde coletiva e também é palestrante, né, no Seminário do Caminho, prega a doutrina espírita. Como é unir essas duas vertentes no seu dia a dia? Como é ligar a sua vida, a sua rotina, o seu ser Anderson dentro do seu trabalho? Que também, de uma certa forma, meio que está interligado, né? Quando vai ver bem direitinho, já está meio que uma ligação um com o outro. Como é que acontece? É muito fácil e, ao mesmo tempo, é muito difícil. É algo paradoxal. Porque, desde sempre, eu tive que conjugar a minha vida normal, social, material, com a minha vida espiritual. Veja só, a mediunidade, para mim, não começou pós-Sirineiros. A vida espiritual, para mim, não começa pós-espiritismo. A vida espiritual, para mim, começa aos 5 anos de idade, que é quando eu voltei à minha primeira experiência mediúnica. Então, todo o meu desenvolvimento escolar, toda a minha maturação fisiológica, fase da infância, de adolescência, minha faculdade, a minha graduação, a minha pós-graduação, passar no concurso público em diversas áreas, teve que ser conjugado à vida espiritual. Então é fácil. Porque aquilo que vem lhe acompanhando desde a infância, automaticamente gera uma adequação. Torna-se hábito. Mas, por outro lado, minha amiga e todos do perfil Canal Noite, torna-se muito difícil. E difícil por quê? Porque as pessoas não entendem. Infelizmente, as pessoas não sabem separar o Anderson profissional do Anderson médium. As pessoas não sabem separar o Anderson enquanto ser social do Anderson enquanto trabalhador espírita que interage com o mundo dos espíritos. Sempre vai ter aquele negocinho de você estar ali e alguém chegar. Ei, Anderson, e aí, as novidades? Ei, Anderson, e aí, alguma coisa? Exatamente. Às vezes a gente está dando aula de anatomia e falando das estruturas anatômicas do coração e o aluno está ali curioso para saber se o espírito do cadáver está ao redor assistindo a aula. É mais ou menos por aí. Às vezes nós estamos acompanhando uma situação de morte dentro da UTI, porque eu também trabalho na UTI, e quando você está lidando com aquela situação de morte, vem o colega profissional e pergunta, e aí, será que tem alguma influência espiritual?
ou pior até, porque isso são curiosidades de hábito. A gente, às vezes, entra num ambiente público de festa e alguém diz, mas você por aqui, o médium, como se eu não tivesse vida social. Então, ao mesmo tempo que é fácil, porque torna-se um hábito, porque torna-se algo frequente em minha vida, é difícil conjugar os dois seres num único corpo. O Anderson profissional e o Anderson que interage com o mundo espiritual. Agora, Anderson, você puxou um ponto bem, assim, uma curiosidade muito significativa. Você trabalha na UTI, como é lá? Como é você encarar esse trabalho na UTI? Porque a gente sabe que sempre acontece, né? Infelizmente, mortes, enfim, N casos. Como é que acontece? O lado Anderson espiritual, espírita, tá ali muito presente, vê muita situação, já passou por algum caso espiritual muito forte. Conta aí pra gente. Olha só, a minha mediunidade de vidência, ela surgiu com as outras mediunidades, menos a psicografia e a psicofonia. Entenda-se, psicografia como sendo o ato de escrever sob a influência de um espírito, e psicofonia, o ato de falar sob a influência do espírito, mas as minhas mediunidades de base, elas surgiram juntas com 5 anos de idade. Vidência, audiência e sensibilidade. Que é você entrar no ambiente e perceber a alteração energética e o tipo de espírito que está naquele local. Então, ver, ouvir e sentir os espíritos já faz parte da minha trajetória de vida desde cedo. E na UTI não seria diferente. Então, eu vejo no centro da cidade, quando eu estou andando, por exemplo, quando eu estou fazendo uma compra, eu vejo na minha residência, eu vejo na casa espírita, porque muita gente pensa que só vê espírito naquele ambiente. Não, a mediunidade, ela me acompanha onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja. Não seria diferente na unidade de terapia intensiva. Agora, tem uma particularidade. Nós somos chamados por Deus para servir em todos os locais. Todos os locais. E uma vez, quando eu estudava para concurso público, há mais ou menos, vamos colocar aí por baixo, 10 anos atrás, eu fiquei muito incomodado. Meu Deus, eu estudo tanto, não passo em nada. Depois nós passamos em 7 provas de concurso. Mas eu ficava perturbado. Nós não passamos em nada. E agora? O que devemos fazer? E um espírito, através de uma médium da casa, de uma professora também universitária, uma grande amiga, a médium Cristiana Busso, que é advogada, disse o seguinte: olha, meu filho, você será levado para um local em que você possa associar o seu trabalho material com o seu trabalho espiritual. E eu fui cair onde? Dentro da UTI. E alguns casos me marcam, porque eu vejo realmente os espíritos se aproximando, eu vejo os espíritos fora do corpo. É muito comum ocorrer as EQMs, experiências de quase morte, quando o paciente está entubado, quando o paciente está com nível de consciência rebaixado. Geralmente o espírito dele está fora do corpo e nós temos essa percepção. Alguns casos me marcaram. Um deles, um indivíduo estava em fase terminal e em muito sofrimento. Já fazia muito tempo em que o estado clínico desse paciente era extremamente dificultado. E ele não desencarnava porque ele estava atrelado à matéria, ele não queria sair do corpo. E nós fomos para o plantão era de 48 horas, eu não vou identificar o hospital para não haver identificação do paciente. E às 3 horas da manhã, o Icantinzani, que é o meu protetor espiritual, meu guia, tocou na minha perna e disse: levanta. E eu me levantei e ele disse: vai até o leito tal. E eu fui. O leito estava praticamente deserto, porque os profissionais estavam ali, mas a gente tem uma certa, digamos assim, privacidade na UTI, não tem aquela imensidão de profissionais. E quando eu cheguei próximo ao leito, o Icantinzani disse:
ora por ele. Porque nós estamos fazendo de tudo para que ele desencarne nesse momento. E eu comecei a orar e a doar energias e a pedir para que ele fosse em paz, para que ele se desapegasse da matéria. E depois que nós oramos, ele fez a passagem. Esse caso me marcou demais. Imagina. Outro caso que me marcou foi quando o indivíduo teve, o paciente teve um choque cardiogênico, ele estava com um nível de consciência muito rebaixado, e eu conversei com ele fora do corpo. E ele me explicando tudo o que estava se passando fora do corpo. É um caso que também muito me marcou. E também me marca o fato de que muitos daqueles pacientes têm problema clínico, sim, mas aumentados, potencializados por influência espiritual. Tivemos um caso recente de uma jovem que estava extremamente grave e o médico não descobria a causa clínica daquela gravidade. E quando nós olhávamos para ela, tinha 4 espíritos ao redor do leito, fazendo com que ela permanecesse naquela condição. Claro que nós oramos, pedimos ajuda aos bons espíritos para livrar, e outro colega enfermeiro, que é médium, também viu os 4 espíritos. Ou seja, é um ambiente em que nós nos propomos a fazer a caridade, além do trabalho que desempenhamos enquanto fisioterapeuta intensivista. É muito marcante em todos os sentidos. Só para descontrair, a pessoa ficar assim, meio que abestalhada, assim, sabe, olhando para tu falando, acho que o povo fica todo mundo assim, ó. Todo mundo. Porque, gente, é uma coisa que não se explica. Acho que só você mesmo que sente aquilo consegue. Sei lá, a gente escuta, mas a gente não consegue ter a noção do quanto isso é forte, né? Na vida da pessoa, muito forte. Quando você, logo no início, Anderson, logo no início que tudo aconteceu, no caso, você disse com 5 anos de idade. Você lembra de um momento muito marcante na sua vida, logo de início? Como se fosse hoje. Porque a mediunidade, ela quando vem, ela é contundente. Ela não escolhe, digamos assim, vou me desenvolver naquele indivíduo que é espírita. Vou me desenvolver naquele indivíduo que é da Umbanda. Não, eu vou me desenvolver naquela família que não tem crença. Não. A mediunidade, ela pode surgir independente da classe, independente da religião, independente do biotipo, independente de qualquer coisa que você imagine. Então, a minha família era predominantemente católica. Eu tenho um respeito muito grande pelos católicos, porque todo domingo eu ia para a missa. Todo domingo minha mãe levava e eu ficava encantado dentro da igreja, vendo a celebração da Páscoa, do Natal. Alguém chamou. A virada do ano na igreja, e eu ficava encantado com tudo aquilo. De repente, a mediunidade. E a minha primeira experiência mediúnica se deu dessa maneira. Minha mãe foi mostrar um terreno que estava à venda no alto da Bela Vista, aqui em Cajazeiras. Na época, nós morávamos no Jardim Oásis e minha mãe me deixou com a babá. Era um domingo à tardinha, já na boquinha da noite. E nós estávamos assistindo aqueles programas de Silvio Santos, que era muito comum no domingo à noite, Topa Tudo por Dinheiro, aqueles programas onde ele fazia encontrar-se os casais, etc, etc. Lá para as tantas, eu percebi que um homem passou pela porta da frente. Eu digo, meu Deus, um homem passou pela porta da frente, eu já fiquei assustado, porque uma criança entender que um espírito transfixou a porta, gerou impacto. Esse homem se colocou diante de mim, ele não estava assustado, ele não estava desequilibrado, ele não apresentava-se monstruoso, não, ele apresentava-se calmo e sereno, e ele deu boa noite, eu estava deitado no sofá, e ele abriu uma tela na minha frente.
E apesar de não estar monstruoso, apesar de não falar desequilibradamente, o que ele abriu na minha frente foi aterrorizante. Na tela, mostrava os meus pais morrendo de um acidente de trânsito. O carro capotando e os corpos na pista. Eu fiquei extremamente aterrorizado e ele parecia se divertir com aquela cena. Resultado, eu entrei num estado alterado de consciência. Eu gritei, fugi da casa, a babá fez de tudo para me conter, não conseguiu. Os vizinhos chegaram, tentaram me conter, não conseguiram. Eu gritava em alto e bom som que os meus pais haviam morrido. E 2 horas depois, ou 1h30 depois, quando os meus pais retornaram, eu não os reconheci. Eu dizia, olha, vocês não são reais, pois o homem me mostrou que vocês morreram. Quem são vocês? O que eu vi era real. Pronto, depois desse dia, que eu tive que ser contido, eu nunca mais deixei de ver ou de ouvir os espíritos. Começou uma verdadeira tormenta na minha existência. Onde quer que eu estivesse, eles me perturbavam. Para onde quer que eu fosse, eles me acompanhavam. Parei de comer, de dormir, de me banhar, de estudar e começamos uma via crucis de tratamentos médicos. Neurologistas, psicólogos, psiquiatras, consultas em Campina Grande, em Souza, em João Pessoa, consultas em Fortaleza, Juazeiro do Norte, eram recorrentes. Porque, independente do diagnóstico, eu continuava a ver, a ouvir, a sentir os espíritos e estes a me torturarem, causando grande desespero na minha vida familiar. Foi quando eu conheci os Sirineus e a minha vida se transformou da água para o vinho. E hoje é sua segunda família, né, Anderson? Assim, não só o Grupo Espírito Sirineus do Caminho, mas todos os espíritas. E todas as pessoas que acreditam, de certa forma, na espiritualidade. Tornaram-se a minha segunda família. Maravilha. Anderson, sobre essa questão espírita, quando você fala os espíritos bons e os ruins, você geralmente fala sobre os seus espíritos bons ou você deixa de uma forma mais oculta, uma coisa mais pessoal sua? Como é que acontece? Porque os ruins a gente sabe que são chamados obsessores, né? E os bons? Os bons, eles estão em grande quantidade na Terra também. A gente não pode ter uma visão negativista acerca da vida. É claro que existem espíritos que são negativos, não porque são ruins, mas porque não descobriram as verdades do Evangelho do Mestre. E existem também os espíritos bons, os espíritos guias, os espíritos orientadores, os espíritos protetores. Por exemplo, eu tenho contato com 4. Doutor Franz, que é um médico. Irmã Chiara, que é uma jovem senhora muito sensível à dor humana, gosta de consolar as pessoas. Irmão Bernardo, que é um frei muito expansivo e muito positivo. E Rui Cantizani, que é o meu protetor espiritual. Todos nós, independentes de sermos médiuns ou não, temos protetores espirituais. E eles estão conosco. Agora, a diferença entre o protetor espiritual e o espírito perseguidor e o espírito obsessor é que o protetor espiritual, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos orienta, ele nos ajuda, ele nos estimula ao bem, sempre. Mas a decisão, no final, é sempre nossa. Mas nós diariamente você conversa com ele? Diariamente você vê, conversa? Claro, com certeza, com certeza. Pede dicas, pede orientação. A minha atuação com o Cantizani é diária. Quando uma pessoa me pede uma ajuda, me pede um conselho, me pede um atendimento, é a ele que eu consulto. Alguns textos daqueles que eu publico no Instagram, hoje mesmo eu publiquei um texto sobre religião, sobre a hipocrisia que nós temos face à mensagem de Jesus, porque pregamos uma coisa e fazemos outra, foi ele que me inspirou. Verdade.
Então, a ajuda que nós temos dado a muitas pessoas que nos procuram é uma ajuda mais deles do que nossa. Nós somos apenas instrumentos dessa vontade. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, Betânia, falando sobre a ligação sobre esses espíritos que te atormentavam. Eles estavam ligados à tua vida passada? Você sabe a respeito ou você não procurou saber? Os primeiros que te Estavam, atormentaram desde o início. estavam sim. Esses espíritos que me atormentavam, eles estavam profundamente ligados a vidas passadas. Porque nós temos dois tipos de médiums, sabe? Nós temos os médiums missionários. Esses médiums missionários, eles já não têm mais nada a pagar. Eles vêm na intenção de fazer o bem. Eles vêm para ajudar a humanidade. E nós temos os médiums tarefeiros. Os médiums tarefeiros, eles vêm para pagar as contas de vidas passadas. Eu sou um desses médiums. Eu sou um desses médiums que vem para pagar contas de vidas passadas. Então, eu trouxe para aqui muitos espíritos perseguidores que cobraram caro a dívida que eu devia de outras existências. Então, a resposta é sim, Betânia. Estes espíritos estavam ligados à minha vida passada. Maravilha. O Anderson, recentemente teve um assunto, um acontecimento bem polêmico, né, que com você, evidente, e que saiu em várias matérias, enfim, que foi, né, a psicofonia de Irmã Fernanda, né, que mexeu demais com a Zona Norte de Cajazeiras, mexeu muito com os fiéis, principalmente da Paróquia São José Operário, que não ela fez a missão dela, né? Me fala aí sobre essa experiência e dentro dessa experiência, me fala também sobre como você se sente, ou como é que você pode explicar para a gente o momento da psicografia e da psicofonia. Quais são as sensações, os sentimentos, os receios também? Essa pergunta é importantíssima. E eu vou começar falando por Irmã Fernanda. Irmã Fernanda é um espírito do bem, é um espírito de amor, teve uma vida sacerdotal, teve uma vida voltada para o casamento com Cristo e a sua mensagem, fez diversas obras sociais aqui em Cajazeiras, foi uma educadora e continua sendo pós-morte, pós a morte do corpo físico. Então, nós recebemos este espírito, a comunicação desse espírito, do mesmo modo que recebemos a comunicação de outros espíritos, né? Inclusive daqueles que psicografaram ou que psicofonaram, que falaram ou escreveram sob o meu intermédio durante os 2 anos e meio que eu fiz as cartas públicas no Cirineu. Foram 500 cartas para as famílias daqui de Cajazeiras. Muitas famílias receberam cartas nos Cirineus do Caminho nas sextas-feiras. E essas cartas eram públicas. Agora, antes de eu começar o meu trabalho público, antes mesmo dessa carta, antes da psicofonia de Irmã Fernanda, os espíritos já advertiram. Olha, nenhum médium faz trabalho público sem receber pedradas. Com Chico Xavier foi assim. Com Divaldo Franco foi assim. Com tantos outros médios que passaram no Fantástico, foram para o Pinga Fogo, para todos os programas de televisão, por questões relacionadas à mediunidade. Então, comigo, não seria diferente. É claro que no começo eu fiquei um tanto quanto receoso, porque alguns amigos de outras religiões, a quem eu muito respeito, diziam que esses fenômenos se tratavam de fenômenos do demônio, ou então que eu sabia da vida das pessoas, que eu estava pesquisando a vida de alguém. E esses irmãos, que são muito queridos por mim pelo trabalho que exercem, estavam, de certa forma, querendo defender as próprias crenças. E eu já sabia que iria ser atacado, tanto pela população comum, quanto pelos religiosos de diferentes causas religiosas. Mas uma das coisas que eles também me disseram, os espíritos, foi o seguinte: olha, meu filho,
Se uma pessoa sequer for ajudada com essa mensagem, se dê satisfeito por sua mediunidade. Se dê satisfeito por seu trabalho. Agradeça a Deus por essa oportunidade que Ele lhe dá de ajudar. Então, durante esses 2 anos, nós tivemos a oportunidade de bloquear pessoas de cometerem suicídio, pessoas de realizarem vingança, pessoas de entrarem em depressão profunda através dessas comunicações. E também de advertir a população de Cajazeiras através da psicofonia de Irmã Fernanda. As pedradas, como eu já recebi e já estou habituado a elas desde os tempos das psicografias públicas, são encaradas por mim com absoluta naturalidade. O único apelo que eu faria à população de Cajazeiras e às pessoas que nos escutam é que reconheçam que o carteiro não tem condições de saber ou de controlar o conteúdo da carta ou da comunicação. Você vai até o centro de Cajazeiras e deposita uma carta no correio, xingando alguém ou então com palavras de amor para alguém. O carteiro que leva a carta pode ser penalizado pelos seus xingamentos? O carteiro que leva a carta pode ser homenageado pelas suas palavras de amor? Não, porque não depende dele. Então, disseram que eu era o demônio, disseram que eu estava mentindo, mas eu fiz exatamente a minha função, passar a carta. O conteúdo dela não depende de mim. E digo mais, se vierem outras comunicações, seja para particular, ou seja pública, como foi a de Irmã Fernanda, eu irei exercer a minha função. O que importa é minha relação com Deus e com minha própria consciência. Com certeza. Muito bom, gente. Respeito acima de tudo, né, Anderson? Ninguém é obrigado a aceitar absolutamente nada, mas respeitar é preciso, né? Infelizmente ou felizmente é preciso. Mas me diz aí, qual a tua sensação nesses momentos? Você fica totalmente fora de si? Como é a sensação? Fala aí, que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. Como é que você fica nesse momento da psicofonia e da psicografia? A sensação depende muito do espírito comunicante, mas eu vou dizer a minha particularmente. Nós temos comunicações mediúnicas que são com o médium totalmente inconsciente. O médium apaga, ele escreve ou fala e só depois toma conhecimento do que escreveu e do que falou. Nós temos médiuns que ficam num estado de semiconsciência, ele fica ali naquele estado de torpor, de sonho, ele vai falando e escrevendo, mas ele não está totalmente consciente da realidade. E temos médiuns que estão absolutamente conscientes e escrevem e falam o que os espíritos estão ditando. O meu é o segundo caso. Eu escrevo e fico naquela espécie de torpor. Muitas vezes vendo o que o espírito está me passando. Eu vou dar um exemplo aqui de uma carta que eu recebi de uma família muito tradicional daqui de Cajazeiras, e eu tenho certeza que ela não vai me recriminar por causa disso, absolutamente, que é a carta de Clisma Maciel. Tive muitas oportunidades de receber a carta de Clisma Maciel. Uma família maravilhosa, né? Trabalho público. Isso. Então, quando eu estava psicografando, a mão entrava naquele frenesi de escrever, como se um impulso elétrico vibrasse dentro dos meus músculos, e mentalmente ele me mostrava a saudade que ele tinha da família. E mentalmente ele me mostrava os momentos que ele vivia com os amigos. Ele me mostrava as alegrias pelas quais ele passou. A alegria que ele tinha de escrever um texto. Como era a visão dele do plano espiritual. Então eu ficava naquela espécie de sonho. A mão escrevendo freneticamente e a mente acompanhando os pensamentos do espírito. É como se fosse um sonho maravilhoso de se viver. É isso que eu sinto. Caramba, muito, muito, muito interessante. De verdade, viu? De verdade mesmo. Anderson, sobre desdobramentos. Para quem não entende, o que são desdobramentos? Como é que acontece? A questão do desdobramento
conhecidíssima desde as culturas mais antigas. É porque esse nome desdobramento, ele antes era conhecido como sono astral, ou sonho astral, ou viagem astral, e até mesmo como processo sonambúlico. É o que nós fazemos durante os atendimentos fraternos lá nos Pirineus do Caminho. Não só eu, mas a maioria dos médiuns que trabalham com os atendimentos. É sair do corpo. Agora, qual a diferença dos médiuns para as pessoas que não são médiuns? É que as outras pessoas só saem do corpo quando estão dormindo, quando estão num nível rebaixado de consciência. Os médiuns, eles têm maior facilidade de saírem do corpo, mesmo quando estão em vigília, mesmo quando estão acordados. Então, o desdobramento é a capacidade que o médium tem de sair do corpo, mesmo estando acordado, mesmo estando em processo de vigília. É apenas isso. Maravilha. Sobre sonho, o que você tem a falar para a gente sobre a perspectiva de sonho no Espiritismo? Ali pode ser dado alguns recados, mesmo quem não é médico. Por um exemplo, eu não sou médico. Eu não tenho essa sensibilidade que você tem, o que outras pessoas do Espiritismo têm. Mas, de repente, no meu sonho, eu tenho uma capacidade de receber algum tipo de aviso, mesmo sem ter essa sensibilidade mediúnica? Excelente pergunta. Lá no nosso perfil, @BritoAnderson1, eu gostaria até de pedir às pessoas que sigam esse perfil para poder aprender mais um pouco sobre essa temática. Nós falamos que existem alguns tipos de sonho. Existem os sonhos psicológicos, aqueles que vêm do inconsciente. Sabe aquele sonho que não tem pé nem cabeça? De repente você está em casa, mas de repente você se vê que está no trabalho sem roupa, de repente você se vê que está voando, você vê que observa um dinossauro amarelo com pintas vermelhas. Pois bem, esse sonho é o sonho psicológico. Ele brota do nosso inconsciente. É o sonho estudado por Freud, lá no final do século XIX, 1890 e por aí vai. É o sonho que demonstra nossas inseguranças, nossos amores, nossos medos, nossos traumas de infância. Esse sonho é puramente psicológico. E nós temos os sonhos espirituais. Nos sonhos espirituais, nós saímos do corpo e temos contato com o mundo dos espíritos. E aí sim, nós podemos encontrarmos com aqueles que já partiram, sejam familiares ou não. E nessa perspectiva do sonho espiritual, aí sim, nós podemos conversar com quem já partiu, nós podemos saber onde eles estão e nós podemos até mesmo trazer os recados que eles nos passam. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que sonharam, estava tendo uma contenda familiar acerca dos bens, não sabia se a vitrola ia para o irmão tal, não sabia se a televisão ia para o irmão Y. E a pessoa sonhou com a dona da casa, a mãe de família, dizendo: eu estou sofrendo muito com essa briga de vocês, com esse tormento de vocês, para saber se objeto tal, se objeto Y vai para aquele ou para aquela pessoa, sendo que a gente não leva nada do mundo, a não ser os sentimentos que temos e a atitude que produzimos. Então, essa pessoa voltou no outro dia e deu o recado, e ele se encaixou perfeitamente naquilo que todos esperavam, que era a paz familiar. Eu vou pedir licença a você para responder uma pergunta aqui de uma das nossas seguidoras, que diz assim: um médico tem que redobrar a vigilância para não cair na armadilha da vaidade e nem sucumbir aos ataques de quem não entende. Sim, o médium ele tem que redobrar a vigilância, ele deve redobrar os cuidados. Sabe por quê? Primeiro, porque as pessoas, ao mesmo tempo que criticam, e o médium não pode levar isso para o pessoal. Já pensou, você me critica, eu ficar com raiva de você? Já pensou, as pessoas me acusam e eu tenho um sentimento de vingança em relação às pessoas? Eu não posso. Ao mesmo tempo que as pessoas criticam, as pessoas incensam,
as pessoas elogiam. E eu nem posso interiorizar a crítica e nem posso interiorizar o elogio. Não sou eu, são os espíritos. Então, se você tem alguém para julgar, julgue a ele. Se você tem alguém para elogiar, elogie a eles. Eu sou apenas um instrumento e demasiadamente falho, porque eu tenho diversas falhas, tanto falhas morais, quanto pecados, quanto erros. Eu sou um homem comum como qualquer outro, mas, claro, tenho que redobrar a minha vigilância para não me milindrar, não me ofender com as críticas e muito menos achar que eu sou tal por causa da mediunidade. Tem um ponto aqui que, deixa eu ver, foi Delane que colocou. Eu sonhei com você, Anderson, me falando o nome do meu mentor espiritual. E hoje, quando estou com medo, eu chamo por ele. Tipo, isso traz uma outra curiosidade. Você é capaz de dizer pra gente, por exemplo, se a gente precisar, de repente, se sentir mal, precisar fazer aquela oração ao nosso mentor, a gente consegue saber quem é ele? É o mesmo para todo mundo ou cada um tem um diferente? Se o mentor quiser falar por meu intermédio para você especificamente, é perfeitamente possível. E é perfeitamente possível você descobrir começando a estudar o Espiritismo. É possível você descobrir através dos sonhos. Tem diversas maneiras de você descobrir quem é o seu mentor. Quem é aquele que lhe protege. E respondendo à sua segunda pergunta, claro, todos nós temos o nosso mentor, o nosso guia, o nosso anjo da guarda particular. A nossa mãe, antes de nós dormirmos, dizia, reza por teu anjo da guarda. E isso era intuitivo. Ela estava dizendo aquilo porque ela sabia que cada um de nós tem um anjinho protetor que nos abençoa, que nos ilumina e que nos resguarda. Verdade. Desde as primeiras semanas de infância. Agora é interessante esse nosso seguidor dizer que sonha comigo. Por quê? Tem lá um vídeo no nosso perfil dizendo assim, quem aí já sonhou comigo, deixa o seu comentário. Está lá no perfil. É muito comum as pessoas sonharem comigo. Tanto porque nós já estamos dentro do imaginário popular. Falamos direto sobre morte, sobre espírito, sobre sonho, né? Sobre cartas públicas. As pessoas têm curiosidade sobre isso. Isso gera uma crença popular, culturalmente falando. E também porque nós trabalhamos não só na matéria, mas também no plano espiritual. Quando estamos fora do corpo, também continuamos a exercer as nossas funções. Então, é possível que esse seguidor tenha recebido a nossa visita e, na ocasião dessa visita, nós tenhamos lhe revelado quem é o protetor particular dele. Maravilha. Anderson, tem um assunto muito polêmico que eu vi também no seu perfil, que me chamou muita atenção, que é referente às forças sexuais da alma. Se trata? Como é que acontece? E um outro ponto que eu gostaria que você falasse logo em seguida na sua fala, era relacionado à ansiedade. Por que que tanta gente toma remédio, faz tratamento, muda, torna aquilo que estava, fica bom, depois volta de novo. E nunca fica, na verdade, bom. Nunca fica sem esse tipo de perturbação que se chama ansiedade, depressão, enfim. O que é que acontece? É porque realmente os remédios não vão jamais fazer efeito, é algo espiritual, sei um karma, sei lá, algo do tipo. Ou qual outra questão você colocaria em relação a isso também? Excelente pergunta. Respondendo à primeira, tudo que nós fazemos, nós somos acompanhados pelos espíritos que estão compatíveis com aquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, se eu me dedico ao estudo, se eu me dedico ao trabalho do bem, se eu me dedico ao conhecimento, eu atraio para próximo de mim espíritos que vibram nessa mesma frequência. Olha, a gente tem uma ideia, não é? De que os opostos se atraem. A gente tem essa ideia na física de que os opostos se atraem. Só que na vida espiritual são os afins que se atraem. Certo?
Então, assim, quando eu estou fazendo bem, eu atraio para próximo de mim espíritos bondosos. Quando eu estou fazendo algo pernicioso, eu vou atrair espíritos igualmente inferiorizados. Então, beber, eu atraio para próximo de mim espíritos que gostam de bebida. Fumar, atraio para próximo de mim espíritos que gostam de cigarro. Do mesmo modo, se eu tiver desequilíbrio nas minhas forças sexuais da alma, automaticamente os espíritos que estão ao meu redor serão igualmente desequilibrados. E aqui eu vou confessar uma coisa para você, exclusivamente para o canal 8. É uma das grandes questões que eu tenho que trabalhar em mim. Eu não sou perfeito, eu tenho as minhas limitações e meus pecados, só que pelo trabalho que eu exerço, eu tenho que estar me contendo. Não posso beber demais, não posso fumar demais, não posso dar vazão às minhas forças sexuais da alma, porque eu já sei que pode se aproximar esses espíritos de mim. É sempre que eu consigo? Não, porque eu sou falho, como qualquer pessoa. Mas eu tento para oferecer um trabalho melhor. Então, nós temos que ter cuidado com as forças sexuais da alma, porque espíritos podem se aproximar para vampirizarem essas energias. E tem outra questão bem polêmica sobre isso, que é a seguinte. E aquele que é homoafetivo? E aquela moça que gosta de outra moça? Aquele rapaz que gosta de outro rapaz? Serão que eles são mais desequilibrados? Serão que eles andam com mais espíritos próximos a eles? Não. As responsabilidades que um heterossexual tem, o homossexual também tem. A gente não pode ter essa discriminação porque uma pessoa é homossexual ou tem um relacionamento homoafetivo, é mais depravado sexualmente do que outra pessoa? De maneira nenhuma. O que importa é exercer a sua sexualidade com caráter. Então, um homem que respeita uma mulher e a mulher que respeita o homem, e dois homens que se respeitam e duas mulheres que se respeitam, ou um trans que respeita outro trans, eles estabelecem entre si um vínculo harmonioso, independente da opção sexual que tenham. É esse o cuidado que nós temos que ter com as forças sexuais da alma, independente da opção sexual que defendamos. Respondendo à sua segunda questão sobre a ansiedade ela sempre existiu na humanidade. Só que nos últimos tempos nós estamos vendo um boom de ansiedade. São pessoas depressivas, ansiosas, hiperativas. Antigamente dizia-se que o menino era traquino, malino, maluvido. A mãe dava uma chinelada, botava no canto de parede. Hoje não. O menino está com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O menino está com, de repente, digamos assim, personalidade dissociativa. Ou então ele está com personalidade borderline. A causa disso, fugindo um pouco das questões espirituais e focando um pouco nas questões profissionais, enquanto profissional de saúde, eu quero dizer que as pessoas estão acostumadas ao fácil. Habituadas a terem respostas prontas. As pessoas estão cada vez mais habituadas a não sofrerem, quando, na verdade, o sofrimento faz parte da existência e nós devemos preparar o nosso cérebro para estes embates, para o ineditismo da vida. Ninguém nasce para viver um mar de rosas, não. Então, esse hábito a sempre achar que a vida é um mar de rosas, é um parque de diversões, nos deixou seres humanos mais frágeis. Olha, antigamente, nós tínhamos pessoas que se casavam com 21 anos, tinham 3 filhos, às vezes se casavam sem emprego fixo. Os nossos avós, os nossos bisavós passavam fome, iam para a roça, eram retirantes do Nordeste e tinham maior capacidade psicológica. Hoje não. Nós acostumamos os nossos filhos a sempre levar o sim. Nunca levaram não.
A É sempre verdade. ter do bom e do melhor. A nunca viver com a frustração. Então, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: olha, Anderson, eu estou passando por um problema mediúnico. Eu estou passando por uma ansiedade, é atrapalhação, é sofrimento lá em casa. Aí eu digo, beleza, eu lhe ajudo e que tal você estudar? Conforme eu estudei quando eu tinha 7 anos, eu estudei até os 14, depois até os 21. Que tal você estudar a mediunidade? Não, eu não quero. Eu queria que você me desse a resposta. Né? É verdade. Você está ansioso? Toma um ansiolítico, um Lexotan, um diazepam, um Aldol, um Dormonide. Toma lá um calmante que é fitoterápico. Passa a sua ansiedade naquele momento. E reconhecer as causas da sua ansiedade. E mergulhar dentro de si mesmo para entender por que você está ficando ansioso. Por que você está depressivo? Ninguém quer. Então as pessoas estão acostumadas às fórmulas prontas e imediatas. E isso gera cada vez mais ansiedade. Estou com ansiedade, tomo um remédio. O remédio serve? Serve. Mas ele trata o sintoma, não trata a causa. Amanhã, em vez de tomar um remédio, eu tenho que tomar 2. Toma 2. É Porque verdade. já tem resistência. Na semana que vem, eu já tenho que tomar 3. E a causa? E a terapia? E o conhecimento de si mesmo? Não tem. Então, tudo isso faz com que a nossa ansiedade aumente exponencialmente. É verdade. Para a gente encerrar, olha só. Tem uma Já questão passou? aqui de Elisângela. Tu acredita que vai dar 1 hora? Se eu Meu pudesse, eu Deus ficava com do você céu. aqui até mais ou menos umas 9 a 10 a 11. Gente, a gente tem que fazer a parte 2, que é muita coisa, é muita curiosidade bacana. Olha só, Elisângela Dantas disse assim: o que os espíritos têm dito a respeito da pandemia e de seu fim? Li outro dia você falando que deu a entender que ainda tem algo pior por vir. O que seria? E aí, Anderson? De acordo com a doutrina espírita, e aí? Como é que acontece? O que é que está acontecendo, né? De acordo com o que você conhece, o que você sabe. Do ponto de vista profissional, nós já tivemos outras pandemias, né? Lembrando que na Idade Média nós tivemos a peste negra, nós já tivemos a gripe espanhola, nós já tivemos a varíola, por exemplo. Nós tivemos a revolta da vacina em 1904, vacinando as pessoas no Brasil contra a varíola. Então, doenças sempre existiram no planeta Terra e na história da humanidade, certo? Só que essa pandemia, ela marca o que os espíritas conhecem como transição planetária. E que os católicos e os evangélicos conhecem como apocalipse. Que nada mais é do que transformação. Aí a nossa amiga pergunta: o que é que essa pandemia tem a ver com o lado espiritual? Porque essas transformações espirituais, elas só se dão com mudanças dessa natureza. Como, por exemplo, essas mudanças provocadas pela pandemia. Para reduzir em nós o orgulho, para reduzir em nós a prepotência, para nos dar a noção de que nós somos limitados, para trabalhar em nós a humildade, o sentimento de coletividade. É aquela questão, amiga. Quando nós não aprendemos pelo amor, nós aprendemos pela dor. Imagine você que vai fazer uma reforma na sua casa. Você faz uma reforma sem trauma? Não faz. Basta apenas você levar uma faxineira para espanar o seu teto. Ela começa a vasculhar a casa, começa a cair terra. Você tem que estar limpando os móveis. Você tem que jogar água no chão. Porque toda mudança, toda transformação gera algum transtorno. E essa fase em que nós estamos em transição planetária é uma fase de mudança no padrão bioenergético da Terra. E essa mudança gera abalos. Pode gerar pouco abalo ou muito abalo. Mas os espíritos afirmam que nós estamos apenas no início. Então, se no início nós já estamos assim, logo podemos esperar
outros embates a serem enfrentados. Rojão, viu, minha gente? Rojão. Pesado. Inclusive, Rojão pesado. Inclusive, assim, eu tenho uma perspectiva de também convidar um evangélico que seja bem dinâmico, assim como você, né? Que fale também um pouco sobre o que é que ele acha em relação a tudo isso que estamos vivendo, católico, umbandística, enfim. Importante. É bem bacana a gente ouvir todos, né? E essa curiosidade com certeza vai permear todas as religiões, né, Anderson? Não tem como não fugir. Sim, perfeitamente. Eu acho extremamente importante. E eu acho também importante nós fazermos aquilo que o Papa Francisco está fazendo, nós fazemos o que os nossos irmãos evangélicos estão fazendo, que é sempre dar o testemunho da vitória do Cristo sobre o mal, entendeu? Nós não podemos interiorizar a maldade em nós. Então tenha fé, acredite que nós passaremos por esse embate. O cristão, aquele que tem fé em Deus, ele só prova a sua fé nesses momentos de testemunho. Então não se desespere, não tenha uma visão negativista do mundo. Tenha resignação, fé e esperança para vencer essa problemática. De maneira nenhuma o espiritismo, nem os evangélicos que pregam o Apocalipse, nem os nossos irmãos católicos têm uma visão negativista. Nós devemos ter a visão de que transformações são necessárias, o sofrimento faz parte, mas no final a vitória será do bem. É verdade. Anderson, a Joabe Farias está dizendo assim, será que nós estamos respondendo bem a essa transição? O que é que você acha? Nós não podemos generalizar. Nós não podemos falar tomando para nós a voz do mundo inteiro. Mas, enquanto nós tivermos com o espírito de coletividade, passando aquela mensagem, por exemplo, do Papa Francisco, deem prioridade aos países mais pobres, essa noção de coletividade, enquanto nós estivermos respeitando os nossos semelhantes, enquanto nós estivermos nos cuidando para preservarmos a saúde de outras pessoas mais frágeis, e enquanto nós estivermos voltados à oração, para que essa pandemia também seja vencida do ponto de vista espiritual, nós estamos atravessando bem. Agora, enquanto nós estivermos aproveitando a pandemia para ganhar dinheiro em cima de outras pessoas menos favorecidas, enquanto nós estivermos aproveitando a pandemia para os nossos benefícios políticos e sociais, com guerrinhas políticas, em detrimento do sofrimento das pessoas, enquanto nós estivermos utilizando a pandemia para nos engrandecer diante da fragilidade do nosso irmão, então nós não estaremos passando no teste. Mas enquanto o amor, o altruísmo e a caridade for a bandeira social a ser defendida frente à pandemia, aí sim nós estamos sendo aprovados nessa grande provação e nesse grande teste que a vida nos impõe. Então isso vai da consciência de cada pessoa. A Emília Maria Dantas, ela pergunta se você já foi a umbral em desdobramento. Claro, claro. A vida do médium, ela não é apenas permeada por coisas boas, não. Por visões espirituais do paraíso, por visões espirituais equilibradas. De maneira nenhuma, o médium de vez em quando vê coisas que são relativamente negativas e ruins e que geram um certo desconforto. Uma delas é a visão das regiões umbralinas. Isso é absolutamente natural para os médicos. Bacana. Então, Anderson, vamos lá. Como é que o pessoal faz para, de repente, ter um atendimento com você? Sei lá, ter uma conversa, tirar uma dúvida. Como é que acontece os seus atendimentos? Como é que está acontecendo lá nos Sirineus? Quais são os momentos que você está participando lá e que está abrindo as portas ao público, aos amigos, aos seguidores, aqueles que precisam de ajuda? Como é que acontece aí? Com a graça de Deus e a bênção dos bons espíritos, eu pretendo, depois que passar a pandemia, voltar ao trabalho de curas espirituais e de cartas, seja ela pública ou não, certo? Para consolar as pessoas, receber cartas e entregar efetivamente às famílias. Antes da pandemia começar,
Os Sirineus estavam abertos nas segundas e nas terças-feiras, das 7 e pela madrugada, atendendo as pessoas que queriam um atendimento. Só que nós vimos e ouvimos os protocolos do Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social. Então, os atendimentos eles estão sendo solicitados apenas via WhatsApp. Os coordenadores recebem essas solicitações e fazem os atendimentos. Quem são os coordenadores? Franciene, Ilzani, Ednilza e Dona Lúcia Siebra, que é quem faz as reuniões comigo, todas as quartas-feiras. Esporadicamente, eu levo o nome de alguém também para os atendimentos, mas só daqueles casos mais graves. Então, quem quiser um atendimento, poderá estar falando no nosso Instagram e eu passando o contato dessas pessoas para quem quiser ser assistido. Porque essa comunicação está se dando apenas pelo WhatsApp. Desde já, eu peço desculpas se eu não puder atender a todas as solicitações. Porque, como você mesmo falou no início, professor da faculdade, fisioterapeuta intensivista, fisioterapeuta em Bom Jesus, só de trabalho tenho 3. Fora o trabalho dos Sirineus. São 4. Então, eu não tenho condição de atender a todos. Siga o nosso perfil, @BritoAnderson, porque lá nós fazemos vídeos que atendem a uma grande demanda de pessoas com um único vídeo. Por exemplo, muita gente me pergunta, como é que eu desenvolvo a minha mediunidade? Aí eu faço um vídeo que responde a pergunta de 50 pessoas. Meu filho é médium, como eu devo tratá-lo? Aí eu fiz lá a palestra, mediunidade na infância. Atende a 100 pessoas. Eu não posso atender particularmente a todos. Peço desculpa, mas me esforço para atender ao maior número de pessoas possível. Então, gente, realmente, para a gente finalizar, o perfil dele é muito bacana, é muito interativo, é diferenciado. Vocês podem estar sempre acompanhando. Essa semana houve muita visitação, o pessoal sempre dando maior apoio, teve um alcance bem significativo, o post dele também. Então, eu tenho certeza que vocês, quem já segue, já conhece, né, o trabalho dele. Mas quem ainda não segue, que está pelo site, que vai ver depois a live, vai ver como aconteceu, vai ter a oportunidade de conferir por lá. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Sei que uma grande parte é sua também, que lhe segue. Quando você tá também ali conferindo tudo, vendo as novidades. Tem um público bem fiel, né? Mas, enfim, isso é muito bom. Isso significa que você tem um bom legado. Né? E eu queria agradecer também, Anderson, por você ter aceito, né, o nosso convite, abrindo, né, esse quadro semanal que vai sempre trazer alguma coisa diferente, um entretenimento, uma curiosidade diversificada. E para a gente foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Muitíssimo obrigado. Eu estou adorando essa repaginada que você está dando ao Canal Noite. Nós conhecíamos o Canal Noite das festas, né? Eu estava lá na festa de aviões, na festa de, sei lá, de solteirões, de repente o Canal Noite aparecia, naquele tempo não tinha filtro, saía com suor e tudo, mas a gente esperava outra cara agora, né? postar aquela foto, aquele registro, e hoje você vem com essa história e tradição que o Canal Noite tem em Cajazeiras e dá essa repaginada maravilhosa, fazendo com que seja um perfil, além de registro das coisas de Cajazeiras, mas de formação, de opinião. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns pelo seu empreendimento. Eu adorei a nossa entrevista e espero outros convites. Com certeza, vamos fazer futuramente, que não vai tardar, o top 2, né? Pra gente procurar aí outras curiosidades, porque curiosidade é o que não falta. Menino, não falta de jeito nenhum. Então, Anderson, gratidão por tudo. E o que precisar, você sabe que é só bater na portinha aqui do Canal Noite, que a gente vai sempre abrir espaço para você trazer qualquer tipo de informação, comunicado, esclarecimentos, enfim. As portas estão abertas, tá certo? Então, fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom. Até mais.